Você já teve a sensação de que algo na sua vida não aconteceu por acaso? Um encontro inesperado, uma frase que apareceu no momento certo, um número que se repete várias vezes ao longo do dia ou uma coincidência tão precisa que parece ter sido planejada por algo maior. Muitas pessoas chamam isso de coincidência. Outras dizem que é sorte. Mas existe uma possibilidade muito mais profunda. E se o universo realmente estiver tentando se comunicar com você? A maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando esses sinais. Não porque eles não existam, mas porque nunca foram ensinadas a reconhecê-los. Vivemos em um mundo acelerado, cheio de distrações, onde a mente está sempre ocupada com preocupações, tarefas e expectativas. Nesse estado constante de ruído mental, fica quase impossível perceber as mensagens sutis que a realidade pode estar revelando. Mas quando você começa a observar com atenção, algo curioso acontece. A vida parece ganhar um novo nível de significado. Eventos que antes pareciam aleatórios começam a formar padrões. Situações aparentemente desconectadas passam a fazer sentido dentro de uma história maior. Algumas tradições espirituais chamam isso de sincronicidade. Outras dizem que é a inteligência do universo se manifestando. E há até interpretações modernas que tentam relacionar essa ideia com conceitos da física quântica, sugerindo que a realidade pode ser muito mais interconectada do que imaginamos. Se existe um campo de energia que conecta tudo, pensamentos, emoções, eventos e pessoas, então talvez nossa consciência seja capaz de interagir com esse campo de maneiras que ainda estamos apenas começando a compreender. Pense por um momento na forma como as ondas funcionam. Quando duas ondas entram em sintonia, elas se amplificam. Quando estão em oposição, se anulam. Muitos estudiosos da consciência acreditam que algo semelhante pode acontecer com nossos pensamentos e emoções. Cada pensamento que você tem carrega uma intenção. Cada emoção cria uma frequência interna, e quando essa frequência entra em sintonia com determinadas possibilidades da realidade, certos eventos começam a se alinhar. Isso não significa que tudo na vida seja controlado apenas pela mente. Mas significa que talvez exista uma interação mais profunda entre consciência e realidade do que fomos ensinados a acreditar. Agora imagine que o universo responda a essa interação por meio de sinais. Pequenos ajustes no caminho. Encontros inesperados. Ideias que surgem exatamente quando você precisa delas. Situações que parecem te empurrar em uma direção específica. Esses sinais não costumam aparecer de forma óbvia. Na maioria das vezes, eles são sutis. E justamente por isso quase ninguém percebe. Um dos sinais mais comuns são as sincronicidades. Elas acontecem quando eventos aparentemente independentes se conectam de uma forma tão precisa que parecem carregar um significado especial. Por exemplo, você pensa em uma pessoa que não vê há anos e, minutos depois, recebe uma mensagem dela. Ou começa a refletir sobre mudar de carreira e, de repente, encontra um livro, um vídeo ou uma conversa que fala exatamente sobre o assunto. Para quem está distraído, isso é apenas coincidência, mas para quem está atento pode ser um sinal de alinhamento. Outro tipo de sinal aparece através da intuição, aquela sensação silenciosa que surge dentro de você sem explicação lógica imediata. Às vezes é um impulso para seguir um caminho diferente, outras vezes é um aviso para evitar uma situação. A intuição não grita, ela sussurra, e por isso, muitas pessoas ignoram. Mas quando alguém aprende a escutar esse sussurro interior, começa a perceber que ele frequentemente aponta para decisões mais alinhadas com seu verdadeiro caminho. Existe também um terceiro tipo de sinal que muitas pessoas relatam: padrões repetitivos. Números que aparecem constantemente, símbolos que surgem em diferentes lugares, temas que voltam a aparecer em conversas, livros e experiências. Quando algo se repete muitas vezes, pode ser a realidade tentando chamar sua atenção. Mas aqui está um ponto importante.
Sinais não são comandos. O universo não controla suas escolhas. Ele apenas apresenta possibilidades, direções e oportunidades de consciência. A decisão final sempre continua sendo sua. E talvez seja exatamente isso que torna a experiência humana tão interessante. Somos participantes ativos na criação da nossa própria realidade. Cada pensamento influencia a forma como percebemos o mundo. Cada emoção altera nossa energia interna. Cada escolha muda o caminho que seguimos. Quando alguém começa a prestar atenção nos sinais, uma mudança sutil acontece. A vida deixa de parecer um conjunto aleatório de eventos e passa a se parecer mais com uma conversa. Uma conversa silenciosa entre você e o universo. Essa conversa não acontece com palavras, ela acontece através de experiências. Às vezes, o universo responde rapidamente. Outras vezes, a resposta leva tempo para aparecer. Mas quando você observa com atenção suficiente, percebe que a vida raramente está em silêncio completo. Sempre existem pistas. A questão é se estamos presentes o suficiente para percebê-las. A mente humana foi treinada para focar no que é urgente, não no que é significativo. Notificações, compromissos, preocupações e distrações ocupam quase todo o espaço da nossa atenção. Nesse estado mental, os sinais passam despercebidos. Mas quando alguém desacelera um pouco, respira com mais presença e observa a realidade com curiosidade, algo começa a mudar. Pequenos detalhes ganham importância. Conversas aparentemente simples trazem mensagens profundas. Ideias surgem com clareza inesperada. É como se a vida estivesse sempre oferecendo orientação, mas apenas para quem está disposto a escutar. Isso não significa que todos os eventos tenham um significado oculto, nem que cada coincidência seja uma mensagem do universo. O equilíbrio está em desenvolver sensibilidade, sem perder o discernimento, perceber padrões, observar sincronicidades, escutar a intuição, mas também manter os pés no chão e a mente aberta. Curiosamente, muitas das grandes descobertas da história nasceram exatamente nesse espaço entre intuição e observação. Cientistas, artistas e pensadores frequentemente relatam momentos de insight que surgem quase como se viessem de um lugar além da lógica comum. Ideias aparecem de repente. Soluções emergem quando a mente está relaxada. Conexões invisíveis se tornam claras. Talvez a consciência humana tenha acesso a níveis de informação que ainda não compreendemos totalmente. E talvez os sinais do universo sejam uma manifestação dessa conexão mais profunda. Se isso for verdade, então aprender a perceber esses sinais pode transformar completamente a forma como vivemos. Decisões passam a ser tomadas com mais clareza. Caminhos que antes pareciam confusos começam a se organizar. A sensação de estar perdido diminui, não porque o futuro esteja totalmente definido, mas porque você começa a sentir que está caminhando em harmonia com algo maior. Muitas pessoas descrevem essa experiência como entrar em fluxo. Quando estamos em fluxo, as coisas parecem acontecer com mais facilidade. O esforço diminui. As oportunidades aparecem no momento certo. As escolhas se tornam mais naturais. É como remar a favor da correnteza em vez de lutar contra ela. Esse estado não significa ausência de desafios. Obstáculos ainda existem. Momentos difíceis continuam fazendo parte da jornada. Mas mesmo nesses momentos, pode existir um senso de direção, como se cada experiência estivesse contribuindo para um aprendizado maior. E talvez seja exatamente isso que os sinais do universo representam. Pequenas orientações ao longo do caminho. Eles não eliminam as dificuldades, mas podem ajudar a revelar o propósito por trás delas. Quando alguém começa a perceber esses sinais com mais clareza, a vida ganha uma nova dimensão de significado. As perguntas mudam. Em vez de perguntar apenas, por que isso aconteceu comigo? A pessoa começa a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de perspectiva
transforma completamente a forma como interpretamos a realidade. Desafios se tornam oportunidades de crescimento. Encontros inesperados se tornam possibilidades de transformação. Momentos de silêncio se tornam espaços de escuta. E pouco a pouco, a relação entre você e o universo começa a parecer menos aleatória. Talvez o universo não esteja falando através de palavras. Talvez ele fale através de caminhos, através de encontros, através de ideias, através de sinais que aparecem exatamente quando estamos prontos para percebê-los. Mas tudo começa com uma escolha simples: prestar atenção. Porque a verdade é que a maioria das pessoas está tão ocupada tentando controlar cada detalhe da vida que esquece de observar o que a própria vida está mostrando. E é exatamente por isso que 99% das pessoas passam pelos sinais sem perceber. Elas estão olhando, mas não estão realmente vendo. Elas estão ouvindo, mas não estão realmente escutando. Quando você começa a observar com mais presença, algo surpreendente acontece. A realidade parece responder. Não de forma mágica ou sobrenatural, mas de maneira sutil, inteligente e profundamente conectada. E então surge uma pergunta poderosa: se o universo realmente está enviando sinais o tempo todo, quais deles você pode ter ignorado até hoje? Talvez aquele encontro inesperado não tenha sido apenas acaso. Talvez aquela ideia repentina tenha sido mais do que um pensamento aleatório. Talvez a vida esteja tentando mostrar algo importante há muito tempo. E talvez tudo o que seja necessário para perceber isso seja um pouco mais de silêncio interior, um pouco mais de atenção, um pouco mais de consciência. Porque quando a mente se acalma e a percepção se expande, os sinais que antes pareciam invisíveis começam a surgir com clareza. E nesse momento, uma nova forma de viver se torna possível. Uma vida onde você não caminha sozinho, mas em diálogo constante com o universo. Uma vida onde cada experiência pode carregar uma mensagem. Uma vida onde consciência e realidade começam a se encontrar. Talvez o universo sempre tenha estado falando com você. A verdadeira pergunta é: você está pronto para ouvir? A partir de hoje, experimente observar a vida com um pouco mais de presença. Preste atenção nas coincidências, nas ideias que surgem de repente, nas conversas inesperadas que parecem trazer exatamente a mensagem que você precisava. Às vezes, os sinais estão lá, apenas esperando que alguém perceba. E se essa reflexão fez sentido para você, aproveite para curtir este vídeo, compartilhar com alguém que também se interessa por esses temas e se inscrever no canal. Assim você ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que também estão buscando expandir a consciência e compreender melhor a conexão entre mente, energia e realidade.